objetivo e a ideia de se constituir uma grade curricular que possa atender todos os aspectos dentro dessa disciplina ou dentro desse ambiente de estudo que é a governança, risco e compliance, ela nasceu no momento que nós nos debruçamos das principais causas, assuntos, leis, temas, circunstâncias e contexto, em particular do nosso território nacional, de como que esse indivíduo, uma vez que candidato sentasse na sala de aula, pudesse sair o mais preparado possível para o ambiente de trabalho. O diálogo de hoje da Estácio é fundamental para a transformação do país. Eu acho que o país está passando por uma série de discussões sobre seus valores, essa discussão de como nós vamos prevenir, né? Como nós vamos mudar o comportamento dos executivos no Brasil. Esse acho que é o principal foco relacionado ao processo de compliance. E eu achei assim, a iniciativa da Estácio de chamar realmente os executivos, as pessoas que têm experiência prática de mercado, eu achei bastante positivo, né? Capacitar a universidade, o acadêmico, a trazer uma programação realmente prática, falando especialmente da liderança. O que se espera de um profissional quando o mercado contrata é que ele venha conseguir aplicar o que ele aprendeu dentro da empresa. Pensar em compliance, ensinar o compliance, mas também com propósito, o propósito de contribuir com uma sociedade melhor, com um mundo melhor, isso é indispensável. Ter profissionais de mercado associados à academia e com um propósito, naturalmente alinhado com a visão e a missão da Estácio, nós não temos dúvida que já é um sucesso quanto à entrega e naturalmente, o benefício para a sociedade de curto, médio e longo prazo. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Agradecer a vocês pela presença, mesmo que virtual, dessa transmissão ao vivo, dessa chamada live, e desse espaço que a Estácio está nos abrindo. Eu, como especialista de governança, risco e compliance e coordenador técnico, lhes dou mais uma vez as boas-vindas para essa transmissão e para o espaço que a instituição nos está promovendo do diálogo com a sociedade, dentro de um tema que todos hoje, sejam especialistas ou não, acompanham e também são solidários a essa necessidade das relações da sociedade, instituição de maneira em geral, em fazer do bom uso das ferramentas do negócio através de um programa de compliance bem estruturado, robusto e responsável. Então, para isso, nós tivemos a oportunidade de convidar a CVM, a presença de Marcos Vinícius, que representa o Núcleo de Prevenção, Lavagem de Dinheiro e Terrorismo, da Superintendência Geral, e Leonardo Vilas Boas, Compliance Officer da Unimed, que vai trazer também reflexões a partir desse tema de compliance em tempos de crise. Quais são não só as reflexões, mas também como o mercado vem se desenvolvendo e vem também se antecipando, se preparando dentro desse contexto que, se tratando de ética e integridade dos negócios, é um caminho que nós sabemos e reconhecidamente é um caminho sem volta e necessário para a sociedade caminhar por uma direção perene e sustentável. Então, muitíssimo boa tarde para os senhores. Boa tarde. Boa tarde. Agradecemos em nome da Estácio a presença de vocês, o tempo e a disponibilidade. E trazendo aqui para esse bate-papo, Marcos, que Estácio nos abriu essa oportunidade, olhando esse contexto que a gente inicialmente apresentou e abriu, né? Sendo em tempos de crise ou não, do ponto de vista de autoridade, de órgão regulador, como que você vem percebendo a maturidade, ou seja, a evolução dos programas de integridade aqui no Brasil, chamado Programa de Integridade, do ponto de vista da CVM? Dá o seu testemunho, o seu parecer, como é que a gente vem evoluído como instituição e sociedade. Tá joia. Obrigado, Felipe. Quero agradecer aqui o teu convite, assim como o da Estácio, né, pelo privilégio de estar aqui representando a CVM e poder disseminar para todos vocês esse assunto que cada vez mais
precisa ser devidamente encaminhado para a sociedade como um todo, né? Antes de mais nada, queria apenas fazer um pequeno disclaimer, tá? Eu estou trabalhando no Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo da CVM, na Superintendência Geral especificamente, e as minhas opiniões aqui externadas não necessariamente vão vincular a CVM e o meu colegiado. Mas a sua pergunta é muito importante e a gente já pega justamente naquele momento de crise, né? A gente acredita que o compliance é uma função necessária em toda a organização, independente da gente estar passando ou não por um momento de crise. Eu acho que não existe um único jeito de você estabelecer uma governança da função de compliance, mas definitivamente isso daí tem que ser parte integrante de qualquer organização, né? A CVM sempre viu com bons olhos todos os trabalhos relacionados ao bom endereçamento das normas legais e regulamentares por parte da empresa, porque não existe um único jeito de fazer, às vezes, a questão é como fazer da melhor maneira. E é justamente isso que o compliance busca fazer, né? De uma forma ou de outra, é estabelecer uma série de rotinas, regras, procedimentos pelos quais a empresa vai conseguir endereçar da melhor forma todas as suas obrigações derivadas da lei, determinadas normas às quais ela possa estar vinculada, né? E isso é muito importante, porque é um modelo de governança que vai estabelecer para as empresas uma forma de enxergar que é só uma. Eu tenho que fazer o certo porque é o certo e não porque alguém está pedindo para eu fazer, seja por meio da lei, seja por meio de uma norma, ou seja por meio de um programa de integridade onde a instituição voluntariamente ela estabelece alguns padrões éticos além do que está sendo pedido na norma, né? Isso daí é uma realidade. Nós acreditamos que não vai existir nenhum programa de compliance que vai prosperar se não tiver o pleno comprometimento da alta administração, não só em termos da elaboração, mas acima de tudo da implementação. Você tem que dar o exemplo de cima. As pessoas que estão embaixo têm que entender que acima do que é uma regra de conduta que precisa ser estabelecida e que ela tem que praticar no dia a dia, acima de tudo ela tem que ver. Todos estão aqui sendo monitorados, mas eu estou fazendo porque é o certo, independente de eu ter ou não o medo de uma punição. Eu acredito que, de certa forma, essa é a mensagem inicial que a gente gostaria de dar. Acima de tudo, uma transparência e critérios pré-estabelecidos do como que eu vou fazer a coisa certa. Finalmente, eu só queria concluir esse primeiro ponto, dizendo que nós gostamos de chamar isso de função de compliance e não de área de compliance, porque a empresa poderá estabelecer se tudo vai ficar de acordo com o que ela acha que é o certo, num único departamento ou em vários. Não existe a obrigatoriedade que todas essas rotinas sejam desempenhadas por uma única área, um único departamento. O importante é que haja uma total compilação, articulação de todas as pessoas que estão envolvidas com isso e, acima de tudo, que haja uma governança de uma pessoa responsável por essa função em última instância e que, preferencialmente, se reporte à alta administração diretamente, até para que haja com isso a autonomia e a independência, né? Espetacular, fantástico, muito bom. Vou aproveitar então aqui, senhores, e a reflexão que o Marcos nos fez, sempre nos traz um momento de reflexão geral, nós como cidadãos brasileiros e também como sociedade, que isso no final acaba refletindo em como nós nos interagimos e nos relacionamos, né? Dentro de casa, seja no seu bairro, seja dentro da sua instituição, organização que você representa ou exerce a sua função, e chamar aqui essa reflexão para o Leonardo, que está dentro de uma instituição, de uma organização, no arcabouço regulatório extremamente sofisticado, digo sofisticado pela complexidade, né? A Unimed é um grande player no mercado, e aproveitar esse momento aqui e fazer a seguinte reflexão. Você tem percebido, Leonardo, do ponto de vista de cultura, e aí nos trazer um pouco para um olhar no espelho, né, e dizer, dentro das organizações ou no âmbito que você navega e interage, tem percebido que, seja em crise ou não em crise, compliance tem sido um diferencial competitivo, ou mais do que isso, tem entrado e está incutido nas pessoas através dos atos, comportamentos, independente se tiver que realmente cumprir ou não a norma, porque no final é a forma de como os reguladores, e bem o fazem, de padronizar minimamente o comportamento e como se relaciona. O que você tem percebido na maturidade do programa de integridade, seja em crise ou não, nesse momento no Brasil? Olha, em relação à maturidade especificamente, eu acho que a gente já está um pouco avançado nesse tema, porque a lei 12846, que é a lei de anticorrupção aqui do Brasil, ela veio em 2013, tem 5 anos,
e ela trouxe a imposição de determinadas normas, de determinadas regras, de determinados princípios, com inclusive aplicação de sanções, né? Naquela época, as organizações, eu costumo dizer que elas começaram a bater cabeça. Elas começaram a procurar saber como fazer, né? Só que eu vi um movimento muito grande, primeiro, dos mercados mais regulados, né? As empresas que têm agências reguladoras em cima delas, sejam agência de saúde, agência de energia elétrica, agência de telecomunicações, todas essas agências, elas vieram trazendo uma força muito grande para esse mercado, para compliance dentro das empresas. E aí, você tem exemplo, inclusive, da SUSEP, né? Que o mercado de seguros é um dos mais regulados e um dos mais fortes em relação a compliance, a gestão de riscos. Maduro, né? Bem maduro, efetivamente. E hoje a gente tem percebido que as empresas, inclusive pequenas e médias empresas, estão começando a se preocupar com a implementação de programas de compliance. Eu tive a oportunidade, há pouco tempo, de viajar pelo interior do estado, a convite da Firjan, e a gente fez palestra para alguns associados da Firjan nesses locais, Norte Fluminense mais especificamente. E a gente tinha ali industriais, pessoas que estavam numa pequena indústria têxtil e outras numa indústria grande de metais, de aço, inclusive. E eles estavam perguntando, mas como eu faço para implementar isso numa empresa? Às vezes uma empresa familiar, uma empresa, está todo mundo muito preocupado. O mercado está se movimentando muito em relação a isso. Fica muito apreensivo, de certa forma até tenso em como estar em compliance, em conformidade. Exatamente. A gente chegou num momento em que a lei trouxe a obrigação, alguns órgãos estabeleceram alguns manuais para dizer, olha, eu entendo isso aqui como um compliance efetivo. Essa direção, você precisa fazer determinadas coisas, algumas regras. E as empresas têm começado a fazer isso. Hoje em dia, as grandes, né, os grupos multinacionais, eles já têm implantado isso antes mesmo da legislação brasileira. Correto. Né? Mas as empresas nacionais, inclusive as familiares, estão começando a cumprir algumas regras, mesmo sem a exigência de ter um programa de compliance. Às vezes não contratam proativamente. Tá. Mesmo não contratando com a administração pública, que é um dos requisitos para você ter. Você precisa ter programa de compliance para poder contratar com a administração pública. Mesmo não contratando, essas empresas têm buscado um programa de compliance. A que eu trabalho especificamente, a Unimed, ela implementou há 1 ano e meio aproximadamente a área de compliance. A gente tem uma compliance com um patrocínio muito grande da diretoria, da superintendência, então todo mundo muito preocupado em fazer um ambiente de bons negócios, um ambiente ético, um ambiente transparente. Perene, sustentável. Porque a instituição, ela é, eu diria, até eterna. Ela segue o caminho dela independentemente da gente, então a gente precisa garantir que ela haja de forma sustentável. Excelente, excelente. Aproveitar então, obrigado Leonardo e Marcos mais uma vez pela contribuição. Vamos seguir aqui com alguns temas que nos vêm chegando aqui pelo nosso chat e aproveitando essas duas contribuições riquíssimas que o Marcos e o Leonardo nos colocou, do ponto de vista de regulador e do ponto de vista também de player, né, e de parte interessada, usuária da regulação. E nos vem a pergunta aqui da Silvana, que nos destaca a implantação da norma 31.000, que é a gestão de riscos, né? Embora a gente está citando aqui a norma específica de gestão de risco, nós temos outras ferramentas e metodologias a conhecer, o RM, o COSO, para empresas que estão listadas no ambiente norte-americano, que é uma ferramenta de prática de análise de risco, identificação e monitoramento e atuação. Mas mais do que isso, eu queria destacar algumas estatísticas que nos chegam frequentemente de algumas organizações. E a CFE, que é a maior, até o momento, né, referência em pesquisa de estudos dos efeitos deletérios, vamos dizer, dos crimes econômicos e financeiros, na última publicação do Report to the Nations, vocês naturalmente já devem ter visto, eles destacam que no último informe, mais de 7 bilhões de dólares foram perdidos no universo de 2.600 empresas entrevistadas. E esses 7 bilhões, nós nos preocupamos, indo em linha com o que
a Silvana nos pergunta sobre implantação de gestão de riscos, queremos fazer uma conexão com riscos versus efeitos deletérios na economia e, naturalmente, o programa de compliance. Como é que vocês veem, não só a implantação, como a Silvana nos pergunta, o papel da gestão de risco e das outras áreas de controle, dialogando de maneira estratégica, né, ou seja, auditoria e até mesmo quando houver a área de gestão de riscos, a implantação não só da metodologia, mas refletir isso no dia a dia, no transcurso do ano fiscal. Ou seja, estou operando, estou navegando. Como é que vocês podem nos contribuir e dizer o seguinte, olha, a gestão de risco é bacana, independente da metodologia, mas tem que retroalimentar, tem que comunicar. Como é que vocês enxergam de maneira estratégica que a área de controle pode agregar valor ao business? Estando em crise ou não, vamos dizer assim. Como eu estava falando anteriormente, a questão ultrapassa você estar ou não em crise. Isso daí é parte integrante. Correto. E vai depender do modelo de governança de cada empresa, se você vai ter uma área de gerenciamento de risco integrada naquilo que a gente chama teoricamente de área de compliance, ou vai ser uma área independente dentro da empresa que vai ser responsável por estar compartilhando as informações para o compliance propriamente dito, né? Correto. Mas aí a gente tem que dar alguns passos para trás, né? O que significa, na verdade, gerenciar o risco? A primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender o que é a empresa, né? A gente tem uma impressão digital e a empresa também vai ter a impressão digital dela. Ela é única no mundo, certo? E ela precisa ser conhecida. A gente fala tanto na política de prevenção à lavagem de dinheiro, do conheça seu cliente, acima de tudo, conheça a sua empresa, né? Exato. Aí vem aquele conceito primeiro, né? O que é risco, efetivamente? A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma listagem, um inventário de todos os clientes, fornecedores, produtos, serviços, como é que eu me relaciono com o mundo externo e, em cima disso, classificar esses riscos dentro de critérios pré-estabelecidos do que eu chamo de baixo, de médio e alto, minimamente. Eu posso até segmentar em outras divisões mais detalhadas, se for o caso, né? Claro. Então, em termos de vista prática, eu tenho que identificar, eu tenho que analisar, eu tenho que compreender e, acima de tudo, eu tenho que mitigar esse risco. E por que eu falo mitigar? Você não vai ter um risco zero, né? Claro. De forma alguma. Quem trabalha com o mercado de seguros entende bem esse conceito. Qual é a probabilidade de cair um meteoro aqui agora? É quase zero, né? Mas tomara que não caia. É bem esse ponto mesmo. Então, o primeiro passo é justamente esse, compreender quais são as minhas variáveis de risco e aí eu tenho que fazer um trabalho de reflexão em cima disso. Não apenas o compliance propriamente dito, mas todos os funcionários da empresa que estão se articulando com ele. Então, qual que é a primeira coisa? Existem riscos que eu não tenho opção de não ser endereçado, são os riscos clássicos da conformidade, os legais, normativos, e que eu tenho que interagir com as minhas agências de regulação, com meus supervisores e assim sucessivamente. Excelente. Perfeito. Agora, tem aqueles riscos também que eu chamo de integridade, aquilo que voluntariamente eu estabeleço para efeitos da minha instituição, que isso é ético, isso não é ético. Eu tenho todo o direito, para não dizer o dever, né, institucional de fazê-lo. E você começa a verificar que o número de eventos de risco, de repente, vai ser muito maior do que a gente consegue imaginar. E a gente tem um problema econômico-financeiro. Se o custo se torna maior do que a receita, você está inviabilizando o negócio. Então, acima de tudo, eu tenho que fazer isso de uma maneira muito racional. Não significa que eu tenho que fazer um convênio com a NASA ou com uma empresa de engenharia multinacional, que viabilize o negócio. Né? Eu tenho que fazer aquilo de forma coerente, de acordo com as peculiaridades da minha instituição. Esse é um ponto muito importante. O bom compliance não significa que ele tem que ser caro. Esse é o grande ponto. Aí a gente percebe o seguinte, eu vou ver desde riscos de conformidade se não atender o meu supervisor, até o risco de, por exemplo, eu ter um sanduíche estragado na minha lanchonete e aquilo fazer mal para o meu funcionário. Ninguém quer que isso aconteça, mas eu posso chegar a uma conclusão que o custo de eu monitorar isso talvez não seja compatível com o impacto que esse risco pode me dar caso o sanduíche esteja estragado. Depende. Imagina se a minha empresa é um supermercado e que tem a lanchonete dentro do supermercado. Aí eu vou ter um problema maior, que eu tenho que ver se o sanduíche está com a data de vencimento adequada. E, acima de tudo, imagina se vem, por exemplo, um servidor público no exercício legítimo das suas funções e pode criar uma situação de mal-estar onde pode, infelizmente, abrir a porta para algum evento derivado da lei anticorrupção. Correto. Então, esse mesmo sanduíche pode ser um risco totalmente residual numa empresa, como pode ser um risco alto em outra empresa. Acima de tudo, tem que verificar como que aquilo está interagindo com o seu segmento econômico.
Acima de tudo, tem um risco muito maior, que é o risco de imagem. Independente do risco legal de eu ser punido pelo supervisor ou por uma polícia federal em caso de alguma infração mais grave, um crime ambiental, o desvio da ética, acima de tudo o risco de imagem, que eu acho que é o maior risco que hoje está tendo que ser endereçado. Eu acredito que você, na sua empresa lá na Unimed, tem uma visão muito parecida com isso, né? Tem. Na verdade, a gente tem uma preocupação muito grande com vários segmentos. Porque, na verdade, a gente, apesar de vender plano de saúde, a gente também opera hospital, pronto atendimento, a gente tem participação em outras empresas, então é uma empresa com uma capilaridade muito grande. Então, para a gente poder estabelecer um programa efetivo de compliance, a gente precisa, primeiro, efetivamente conhecer os riscos. E qualquer dispositivo que ajude a gente a isso é fundamental de ser implementado, né? A gente, a partir do momento que conhece os nossos riscos, a gente conhece a nossa exposição e a gente também consegue definir o nosso apetite a eles, né? Fantástico. Porque o apetite ao risco O que seria o apetite, Leonardo? A gente explica rapidamente para a gente aqui que, aproveitando essa pausa para eu poder dar uma respirada aqui rapidamente, o apetite não é aquela vontade nossa de querer fazer ou cruzar a linha ou não. Explica para a gente, no ambiente corporativo, o que se representaria um apetite então, ao vou risco? tentar fazer de uma forma meio mais didática, né? Legal. O apetite ao risco não é apetite à ilegalidade. Excelente. Né? A gente tem um apetite ao risco porque eu, numa empresa de seguros, digamos, eu opto por segurar ou não um carro de um cliente. Esse carro tem 15 anos de idade, é um carro que tem dificuldade de peças, dificuldade de manutenção, dificuldade de reposição, mas o meu cliente, ele é cliente há 30 anos, ele é um senhor, ele quase não sai de casa, como é que eu vou fazer? Eu vou segurar o carro dele ou não vou? Eu tenho apetite para isso? O risco é baixo para mim, apesar daquele carro ser complicado, diferentemente se o dono fosse um garoto de 18 anos, recém-habilitado, solteiro, que vá para festas e tudo mais. Então, a gente define, no âmbito da alta gestão, o apetite ao risco. Ao que a gente está disposto a passar para poder seguir com o negócio. Porque, antes de tudo, compliance não pode ser uma área de prevenção a negócios. Sem dúvida. De prevenção a vendas. Né? Tornar a empresa burocrática... Hoje em dia somos alvos, somos profissionais da área de controle de críticas, né? E aí vem, mais uma vez, uma reflexão muito interessante, se vocês me permitem fazer aqui, que é de como nós, profissionais das áreas de controle ou supervisão, primeira, segunda, terceira linha de defesa, conseguimos atuar no negócio de maneira preventiva, efetiva, conforme, sem, naturalmente, engessar ou sem burocratizar o negócio, inviabilizar. Perdão, Leonardo. Exatamente. Não, e é isso. Então, a gente define o apetite ao risco, né? A gente estabelece algumas métricas para poder atuar ali. Eu digo que a área comercial é uma área muito complicada de você atuar, né? Enquanto compliance. Inclusive, nos treinamentos que eu aplico, eu falo, não estejam em compliance. As pessoas se assustam. Sejam agentes de compliance. Está incutido nas Porque eu não tenho como olhar para todo mundo diariamente. Né? Uma empresa com milhares de funcionários, a gente não tem como olhar para todo mundo. Mas aí a gente puxa a responsabilidade, o protagonismo de cada colaborador, de cada funcionário, para poder atuar com base nesses princípios que a gente definiu lá na alta gestão. Excelente. Deixa eu aproveitar, então, que eles possam também fazer uma pausa para respirar e trazer uma pergunta muito bacana que está vindo do Paulo César aqui via nosso chat, que é o seguinte, né? Que é uma preocupação absolutamente legítima, mas ainda como no Brasil vamos em alguns setores nos desenvolvendo e aprimorando essas ferramentas e a função de compliance, como o Marcos bem destacou. É uma pergunta interessante, dentro desse contexto que a gente vem navegando aqui, que técnicas do compliance, assim dito, né, utilizadas no setor privado, quem de vocês poderiam me ajudar ou nos ajudar a responder, poderiam ser facilmente aplicadas ao setor público, que tem tido, vamos dizer assim, grandes desafios na interação e no relacionamento com a sociedade e com o setor privado. Me ajudem a
a ver o que eu posso trazer do público para o privado para o público, como boas práticas? Na realidade, a pergunta é muito importante e eu convido a todos que estão nos assistindo a navegar no site da CGU, Controladoria Geral da União, que eles têm materiais muito interessantes que causam assim, ligação direta com o que a gente está conversando aqui. E justamente por conta da CGU, todos os entes do serviço público estão sendo incentivados, para nos dizer obrigados, a estabelecer o que a gente poderia chamar de um programa de conformidade adequado com aquele ente, né, da administração pública. E o que isso significa dizer? Né? Minimamente, eu não estou dizendo que isso esgota o assunto, mas minimamente você deixar de forma transparente para o público em geral, não só para efeitos das autoridades dentro do governo brasileiro, mas acima de tudo para o público em geral, como é que está estruturado o seu plano de governança. Né? Então você precisa dizer quem está fazendo o quê, como que está montada a sua ouvidoria, até para você receber denúncias naquilo que couber. Você tem também aquilo que se chama do Comitê de Ética, que estabelece o mínimo de conduta que se espera de um servidor público no contexto do exercício das suas funções. Acima de tudo, você dá transparência da agenda desse servidor, significa dizer que eu não posso aleatoriamente conversar com alguém que é meu supervisionado, não só posso, como devo. Eu acho que parte do trabalho do servidor público, como o próprio nome diz, é servir o público, e ele tem que estar em contato com o seu supervisionado justamente para você esclarecer alguns pontos que não podem estar claros, alguns pontos que estejam obscuros, até mesmo ouvir, em termos de reciprocidade, algumas coisas que podem ser melhoradas. Mas, acima de tudo, transparência total. Quem está conversando com você, que dia e aonde. Então, estou dando exemplos, não para esgotar o assunto, que justamente todos os entes públicos precisam ter minimamente endereçadas essas questões. Novamente, não são essas coisas que vão resolver o assunto, mas minimamente é o primeiro passo para que a gente possa chegar naquilo que se espera de integridade do serviço público. Né? Excelente. Só fazer um adendo, inclusive, favor. nesse tema. Eu acho que processos que estão muito em evidência na iniciativa privada e que podem ser aplicados não só às empresas públicas, às sociedades de economia mista ou até aos órgãos públicos efetivamente, são os processos consistentes de verificação de conflitos de interesse ou de potencial conflito de interesse, né? Porque ali você tem não só concursados, mas você tem cargos de confiança, você tem indicados que podem... Tem uma peculiaridade ali na forma de contratação. E também a questão da verificação dos parceiros, né? A due diligence, a famosa due diligence, que a administração pública ela já faz quando ela cria o cadastro de empresas inidôneas, né? Ela busca lá no cadastro e vê que a empresa está listada lá, ela não vai prestar serviço para a administração pública. Aí entra todo aquele âmbito da legislação da 8666 e ele não vai prestar serviço para a administração pública. Mas eu acho que esses dois pontos são os principais que eu consigo enxergar como aplicável aos dois cenários. Agora, mais do que construir esses mecanismos ou desenvolver e trazer essas boas práticas do setor privado para o público, muitas vezes nós, da área do setor privado também, somos parte interessada em também aprimorar nossos processos. Falando de diligência devida diligência, due diligence, em outros idiomas aí, conhecido como levantamento de antecedentes também, é importante monitorar mais do que ter essa fotografia dos meus riscos, olhando para uma matriz SWOT, né? As oportunidades e riscos que é interno, que é externo, as minhas fraquezas que podem se tornar ou se concretizar e materializar em passivos ou ilícitos, correto? Que o risco nada mais é que um contexto provável, pouco provável, remoto ou futuro, de se materializar e afetar, de alguma forma, alguma dimensão da empresa. É isso mesmo? Pelo que eu entendi? É isso mesmo. É bem isso. O monitoramento, porque eu gostaria de aproveitar essa reflexão, o Daniel Webster, ele coloca uma preocupação, que é uma preocupação muito legítima nas áreas de controle, sobretudo em auditoria, e aí a gente queria fazer um pouco dessa análise de risco, papéis e responsabilidades, boas práticas. Leonardo e Marcos destacou bem algumas boas práticas do setor privado para o público, e fazer o seguinte: tirei a fotografia, conheci meus riscos, estou isso de maneira inventariada, e daí? Depois a gente entra na pergunta do Daniel, que é como que as áreas de negócio nos percebem. Que é importantíssimo isso, dar não só as mãos, mas também olhar para o próximo e saber que momento acelerar ou segurar o passo das iniciativas que o negócio precisa naturalmente ser sustentável, né? Fala um pouquinho então, tiramos uma fotografia do diligence, correto? E os riscos. E daí, o que a gente faz a partir desse ponto de
Eu acho que, na verdade, o monitoramento constante, porque eu trato o contrato, a contratação com terceiro, a contratação com parceiro, como um casamento. Casamento nada mais é do que um contrato. Só que um contrato que você leva um sentimento junto, né? Você tem ali duas pessoas com princípios e valores semelhantes, às vezes alguma coisa em discordância, mas que estão topando uma negociação junto, firmar uma união. Da mesma forma funciona o contrato, né? A gente tem duas empresas com princípios e valores diferentes, com vivências diferentes, experiências, expectativas e possibilidades diferentes também, e que estão iniciando um relacionamento. Onde esse parceiro pode me ajudar e onde esse parceiro pode me prejudicar. Porque ele, aí diferentemente de um casamento, da maioria deles, ele não se relaciona só comigo. Ele se relaciona com outros. Então, num relacionamento dele, de repente com um ente público, ou com uma outra empresa, e ali ele tem um problema de uma fraude, ou de uma violação à legislação, ou de uma exposição negativa de imagem, até onde ele pode me prejudicar. Afetar. Na verdade, hoje existem sistemas aí robustos que fazem esse tipo de acompanhamento das empresas, né? Eu acho que esse é o fundamental para a gente poder ter segurança nas contratações que a gente tem, e mais do que isso, quando a gente tem algum ponto negativo naquela empresa, quando a gente acaba descobrindo que aquela empresa efetivamente violou alguma regra, a gente ter o enforcement da alta gestão, do conselho de administração, da diretoria, da presidência, de todos os executivos dizendo, não, vamos sim tirar aquela empresa, vamos deixar de fazer negócio com ela, ou então vamos fazer negócio, mas vamos monitorar mais fortemente. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a Furnas, ela está construindo, está fazendo obra em 2 hidrelétricas que a Odebrecht está fazendo, né? Aí você tem uma empresa que teve uma exposição negativa de imagem muito grande, que teve um prejuízo muito grande por conta de atos de corrupção de executivos, mas que não pode ser condenada à morte, né? Porque aí vão milhares de trabalhadores, de empregados para a rua. Os efeitos deletérios são exatamente. São pesados. Então eles mantiveram a contratação, mas fizeram um processo de monitoramento da Odebrecht muito robusto, acompanhamento quase que diário, para saber se efetivamente a coisa mudou por lá, deram uma guinada lá, ou se a contratação vai por água abaixo num futuro próximo. Deixa eu aproveitar então esse gancho aqui e veio uma pergunta muito interessante do Daniel, que a gente citou anteriormente. Eu gostaria que todos vocês, naturalmente, opinassem aí. Daniel perguntava o seguinte, e aí foi antes do Léo complementar aqui. As áreas de controle, auditoria interna principalmente, foi bem objetivo, Daniel Wexner. Ele fala que encontra uma dificuldade, né, em se fazer entender ou transmitir algumas ações, ou então, inclusive responsabilidades da alçada dele, com as áreas de negócio, tá? Isso, Daniel, não é só você o único privilegiado em encontrar, vamos dizer assim, não ser resistência, rigidez ou dificuldade em se fazer entender ou agregar o valor, mas trazendo aqui para os nossos especialistas, que aqui nos brinda com a presença, queria ouvir de vocês o que vocês veem como boa prática das áreas de negócio, no sentido de não só fazer o seu papel, de área de controle, primeira, segunda, terceira linha de defesa, mas também ter uma relação saudável, respeitando a função de cada um, sem deixar de executar o que é devido, né, por função. E a dificuldade dele fala o seguinte, poxa, a área de controle de riscos às vezes não consegue, né, se fazer entender, e as áreas do outro lado dizem que muitas vezes eles dificultam que o negócio caminhe. Ajuda a refletir um pouco como é que seria uma relação mais sadia e mais equilibrada. Eu acho que um dos pilares do programa de compliance, né, significa permanente treinamento, né? E não acho que tem como fugir dessa situação. Eu falo para o colega que um bom treinamento periódico com todos, entendendo cada um seu papel, certamente vai dar o devido endereçamento de tudo isso que a gente está falando. Eu acho que uma frase que ele disse, talvez seja uma das mais importantes dessa nossa conversa aqui, que compliance nunca foi, não é e não será restrição de negócios. O compliance é aquele grupo de pessoas, ou pessoa em última instância, na alta administração do compliance, que vai formar
formar a opinião da empresa sobre os riscos de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Correto. Ainda que você possa ter algumas instituições que o compliance possa, na prática, colocar o pé na porta, não é esse o ponto. O importante é que ele tenha independência para dizer qual é o risco de você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E isso não pode ser confundido com o papel da auditoria, né? A gente faz até uma brincadeira que sintetiza muito bem o papel dessas 3 linhas de defesa, né? Nessa brincadeira, a gente imagina que tem um automóvel e a pessoa, quando vai entrar dentro do carro, ele tem por obrigação colocar o cinto de segurança, né? Essa daí é a primeira linha de defesa. Não só colocar o cinto de segurança, como olhar para trás e para os lados para ver, olha, está todo mundo com cinto de segurança aqui e eu vou com isso evitar o risco de que alguém possa se machucar na eventualidade de um acidente que pode acontecer, sem problema nenhum. Nesse exemplo que eu estou dando, a pessoa que está no banco de passageiro, fazendo uma brincadeira nesse paralelo, é justamente o compliance, que vai estar periodicamente alertando o motorista dos riscos. Olha, o sinal está vermelho, você realmente colocou o cinto, olha, não fala no celular. E ele tem um contato muito periodicamente no dia a dia com o pessoal que está na frente do negócio, conduzindo o negócio, conduzindo o automóvel. E o auditor, ele pode ser visto como uma espécie de fiscal de trânsito, policial ou não, que não está ali para prejudicar, acima de tudo, para orientar, mas numa situação extrema, ainda que ele só veja uma vez por mês, ele está aí para multá-lo, no melhor sentido da palavra, visando o caráter educativo. Excelente. E aí que a gente entra naquela questão do treinamento, que cada um tem o seu papel, né? Acima de tudo, o condutor do negócio que está na linha de frente, na primeira linha de defesa, que está conduzindo o carro, nesse exemplo, nada mais é do que a pessoa que tem que entender. Eu não vou colocar o cinto de segurança porque o compliance pediu ou porque o policial, o fiscal do trânsito está aí. Eu vou colocar porque é o certo. Porque você pode, no extremo, até ludibriar ou não seguir aquela conduta de tal forma que o compliance e o auditor interno não vão ver. Mas você não vai conseguir engatar o poste. Claro. O poste vai o que a gente chama, nesse exemplo, do risco de imagem. Você pode se machucar. Acima de tudo, compreender. Todo mundo tem o seu papel. E quando o compliance, o auditor, no limite das suas atribuições, está falando para fazer, deixar de fazer alguma coisa, acima de tudo, ele não quer prejudicar seu bônus, ele quer garantir o seu emprego e, acima de tudo, a integridade da empresa. Eu acredito que é bem nessa linha. É bem nessa linha, é aculturamento. Né? É aculturamento dos profissionais, dos colaboradores. A gente treina constantemente para poder trazer eles para a responsabilidade também e fazê-los entender que eles não estão ali só realizando aquela função, aquela atividade específica de sua área. Até porque hoje em dia a contratação por escopo de trabalho não existe mais. Você é contratado para uma função e você tem diversas responsabilidades dentro daquela função. Multidimensional, né? Multidimensional, exatamente. E aí ele fazê-lo entender também que o primeiro bloqueio do risco, o primeiro bloqueio do problema é ele, que está na relação com o fornecedor, que está na relação com o cliente, que está na relação com o mundo externo. Né? Eu costumo dizer que eu faço minhas recomendações em compliance. Eu não digo que sim nem que não. Por quê? Quem sabe o calor da panela é a colher que mexe. Então, ele sabe ali, porque às vezes eu posso dizer para ele, não tem problema nenhum nesse momento aqui. Mas ele lá sabe que naquela relação ele pode ter algum tipo de prejuízo ou pode trazer algum tipo de prejuízo. Então, é garantir que eles tenham esse senso de responsabilidade em relação aos riscos da empresa. Então, mais do que nunca, fantástica essa reflexão de vocês, porque as coisas no final se conectam. Né? Processos, tecnologias e pessoas, no final, se conectam. E quando nós falamos de que você, indivíduo, na sua atuação, seja na sociedade, dentro de casa ou no trabalho, precisa desenvolver essa autoconsciência, é isso que nós estamos falando? Isso. De que eu coloco o cinto, ou que se eventualmente eu sou multado, seja porque eu esqueci ou porque eu transgredi alguma lei ou norma, requisito, no final existe um objetivo por trás que é, no caso do cinto, resguardar a integridade também do próprio cidadão. Exatamente. E alguns cintos de segurança, alguns airbags, vamos dizer assim, nas organizações, são mecanismos ou instrumentos para resguardar algum objetivo fim, correto? Exatamente. Sim, é isso mesmo? Porque, na verdade, existe sempre alguma coisa por trás de tudo isso. Né? Na verdade, questão do cinto. Quero resguardar a saúde do ocupante do veículo. Claro. Mas eu quero também preservar o orçamento da saúde pública, porque se ele não usa o cinto, ele vai usar a saúde pública e vai prejudicar ainda mais o orçamento. Então tem que afetar o contribuinte. Exatamente. No final das contas, todo mundo vai pagar a conta do cara que não usou o cinto.
Da mesma forma funciona numa empresa. Muito Né? bom, excelente. Aquela pessoa que deixou de cumprir uma determinada norma ou violou alguma lei, ela vai prejudicar a empresa como um todo, porque vai afetar o orçamento, vai ter que pagar multa, vai perder bem, vai reparar dano, uma série de punições Os que vão passivos a se materializarem são Exatamente, grandes. são grandes. Isso, e você sabe que isso daí, desculpe te Por interromper, favor, de forma alguma. mas é até uma coisa muito importante que eu me lembrei, até conversando com alguns amigos que estão na linha de frente na área de compliance, e que relataram justamente o seguinte: às vezes você treina 1, 2, 3 vezes, a pessoa não segue aquela conduta e você percebe que é aquela pessoa, aquelas 2 pessoas em particular, em detrimento do resto da instituição que está trabalhando direito. Chega um momento que você tem que dar uma advertência, numa situação extrema, que é a última coisa que se quer, você desliga a pessoa da empresa. Você pode observar, disse os meus amigos, pode observar, está começando a aumentar o número de eventos na justiça trabalhista, onde o próprio funcionário alega que está sendo assediado moralmente, ou que foi injustiçado, e que boa parte, para dizer, a maioria esmagadora dos juízes estão dando ganho de causa para a empresa, desde que ele venha com início, meio e fim, mostrando indicadores de efetividade desse programa de compliance. Olha, todo mundo recebeu treinamento, foi 1, 2, 3 vezes, a gente orientou ele 1, 2, 3 vezes, aí você percebe que é um desvio aqui, exatamente, advertiu. Então, você não tem um desvio em relação à empresa como um todo, e sim em relação a isso. Daí a importância, eu estou dando o exemplo da justiça trabalhista, mas serve para qualquer coisa. A importância do compliance, acima de tudo, ter condições de, a qualquer momento, responder imediatamente com indicadores de efetividade que ele conseguiu endereçar o risco, conseguiu mitigar esse risco, né? Esse é um ponto muito importante. Aproveitando esses minutos que nós temos aí, antes do nosso... Passa muito rápido, né, senhores? Pois é. Nossa, Estamos 5 minutos. brilhante participação aqui dos senhores. Não poderíamos destacar aqui nesse fórum nosso uma tendência que é consequência da evolução da sociedade, que são o uso das tecnologias. Né? Não só das tecnologias exponenciais, digitais, mas também do aprimoramento aí das plataformas de softwares e assim a gente acaba se relacionando e fazendo negócio também através dos processos digitais, os ditos softwares. E as áreas de TI têm sido bem demandadas, inclusive não só mais operacional, mas sim muito estratégica. Gostaria da opinião de vocês, se vocês me permitirem, cada um dentro da sua seara, vamos dizer assim, do seu âmbito de atuação e expertise, como vocês vêm percebendo ou têm concluído da necessidade das funções das áreas de gestão de riscos e compliance principalmente, de se aprimorar e, mais do que se aprimorar, se antecipar a essa digitalização e o empoderamento das ferramentas digitais por exercício da área, né? Com certeza. Vocês enxergam isso? A gente observa como é que evoluiu esse tema no mercado financeiro de capitais. Como ele bem lembrou, talvez essa questão do tema compliance tenha se popularizado, e com toda razão, por conta da lei anticorrupção, mas quem está no mercado financeiro de capitais sabe, até por conta da lei de lavagem, a lei 9613, né, que há tempos o pessoal nas instituições financeiras estão endereçando diversas rotinas voltadas para a prevenção, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo. E um dos primeiros passos daquilo que a gente chama de política conhecer o cliente, após identificar o cliente, ele minimamente tem que ter um CPF, um CNPJ, né? É buscar o cadastro e até conhecer na sequência o seu beneficiário final. Então a gente se lembra, olha, eu estava vivo, você estava vivo, você se lembra aquelas folhas de papel, você preenchia 2, 3 páginas. Hoje você está falando de uma interação virtual, onde você, por meio do seu computador, home banking, consegue atualizar seus dados cadastrais. Hoje você já está falando de identidade digital e cada vez mais você se aproxima da realidade do blockchain, onde a forma como você vai coletar, armazenar e trocar informações, não só dos clientes de instituições financeiras ou até mesmo de outras empresas, do diligence. Isso vai tomar uma dimensão onde as empresas vão ter que se adequar à realidade. Se organizar e se preparar. O futuro não é isso que a gente está falando, isso já é o presente. Então as empresas definitivamente vão ter que aprimorar e entender que existem meios e meios diferentes de se interagir com o mundo externo e que cada vez mais isso vai ficar sofisticado. Ou você domina a tecnologia ou a tecnologia vai atropelar você. Exatamente. Isso é fato. Fantástico. E a questão da tendência, cada vez mais a gente entende que
todas as funções de compliance interagidas ou não no único departamento não envolve apenas as figuras clássicas de advogados, de administradores de empresas. Hoje a gente está falando de pessoas especializadas em TI, estatísticos e até mesmo psicólogos buscando antecipar tendências, não só dentro da empresa, como no segmento de negócio que lá está atuando, né? Exatamente. E deixa aproveitando aqui então esses últimos minutos aí que temos, dentro da reflexão que o Marcos muito bem fez, e direcionar aqui para o Leonardo, brevemente, Leonardo, a partir dessa necessidade digital, né, que a gente vem percebendo, notando e reconhecendo, profissional de compliance, né, alguns participantes nos colocaram aqui, quais são as habilidades, tá? Independente da posição ou função que ele ocupa, é uma área que necessita muito relacionamento, capacitação, isso hoje mais do que nunca, mas fala um pouco do que você enxerga como profissional de compliance do século XXI ou daqui para frente, o que ele precisa ter de ferramentas comportamentais, técnicas, processuais, como é que você enxerga isso como gestor? Antes de tudo, o profissional de compliance ele precisa ser um diplomata, né? Ele precisa permear por todas as áreas da empresa, ter boa abertura em todas as áreas da empresa e conhecer um pouquinho de cada área do negócio, porque a compliance é uma área transversal. E aí, eu digo que um profissional de compliance hoje vai estar girando efetivamente numa área depois de um ano, para poder conhecer efetivamente o negócio, conhecer efetivamente a empresa, e aí sim poder implementar todo o seu conhecimento, toda a sua especialização no negócio. Eu acho que o conhecimento também de novas tecnologias, está sempre aberto ao mercado de tecnologia da informação, ao mundo da tecnologia, é fundamental para que conheça as novidades e possa trazer para dentro do seu mercado, para dentro do seu ambiente. Excelente. Esse excelente. É o principal. Muito bom. E aí a gente destaca naturalmente, se vocês me permitem acrescentar, Claro. digitalizar e automatizar também significa minimizar riscos. Minimizar riscos, sejam intencionais ou não intencionais. Journal entries, por exemplo, lançamentos manuais. Nós temos aí reconhecimento de receita. Não vamos muito longe também, nos ciclos operacionais, principalmente, a gente enxerga muita fraude ou muitos erros, vamos dizer assim, de ordem administrativa ou então até mesmo humano. Então, essa seria basicamente alguns pontos que a gente gostaria de endereçar para vocês, embora o tempo não seja muito mais longo do que a gente desejasse. Claro, claro. Aproveitando então aqui, mais uma vez, infelizmente o nosso tempo acabou. Esperamos encontrá-los aí em algumas outras transmissões. Agradecer aqui então mais uma vez, Leonardo. Eu que agradeço. Agradecer o Marcos Vinícius também pela presença e pelas contribuições brilhantes. E quiserem fazer alguma consideração final, a gente agradece a presença de vocês. Repetir uma frase que eu falei aqui, né? Na verdade, mais do que estar em compliance, a gente precisa ser agente de compliance. A gente precisa assumir a postura de uma pessoa correta, de uma pessoa lisa, de uma pessoa transparente, porque não há como relativizar a ética, não há como relativizar a conduta. Uma pessoa que é ruim em casa, ela vai ser ruim no ambiente de trabalho e vice-versa. Então, garantir que a gente tenha, sim, uma conduta lisa para poder efetivamente entrar nesse novo mundo que a gente está construindo. Do ativo reputacional, eu diria. Do ativo reputacional, com Espetacular. certeza. Marcos, algumas considerações finais? Eu acho que, em linhas gerais, a palavra transparência, que é o que a CVM busca cada vez mais em implementar no mercado, sempre o full disclosure foi um dos nossos lemas, né? Acima de tudo, transparência, né? Porque tudo isso que a gente está falando não tem o menor sentido se não fique evidente para todos os colaboradores da empresa, para não dizer até para alguns fornecedores. Eu acho que clientes, cada vez mais na interação entre as empresas, não se trata de desconfiar das outras organizações, não é isso. Mas até por uma questão de endereçamento de risco, é simpático, é saudável conhecer o risco mútuo, para justamente entender, ele tem um programa de compliance, não me cabe dizer qual é o apetite de risco dele, isso não é o meu problema, mas minimamente saber que ele está levando também o assunto a sério. Excelente. E acima de tudo, a gente entender que treinamento significa a base disso tudo, o comprometimento da alta administração e, mais do que nunca, entender que ninguém aqui está querendo roubar o bônus de alguém no final do mês e no final do ano. Acima de tudo, está querendo preservar a integridade da instituição. Excelente. Bom, mais uma vez, obrigado aos senhores, obrigado a vocês pela participação. As perguntas continuam chegando, mas deixamos aí então para a próxima oportunidade. E nos vemos até a próxima transmissão. Uma ótima tarde a todos e um bom fim de semana. Obrigado. O objetivo e
A ideia de se constituir uma grade curricular que possa atender todos os aspectos dentro dessa disciplina ou dentro desse ambiente de estudo que é governança, risco e compliance, ela nasceu no momento que nós nos debruçamos das principais causas, assuntos, leis, temas, circunstâncias e contexto, em particular do nosso território nacional, de como que esse indivíduo, uma vez que candidato sentasse na sala de aula, pudesse sair o mais preparado possível para o ambiente de trabalho. O diálogo de hoje da Estácio é fundamental para a transformação do país. Eu acho que o país está passando por uma série de discussões sobre seus valores, essa discussão de como nós vamos prevenir, né? Como nós vamos mudar o comportamento dos executivos no Brasil. Esse acho que é o principal foco relacionado ao processo de compliance. E eu achei assim, a iniciativa da Estácio de chamar realmente os executivos, as pessoas que têm experiência prática de mercado, eu achei bastante positivo, né? Capacitar a universidade ou acadêmico a trazer uma programação realmente prática, falando especialmente da liderança. O que se espera de um profissional quando o mercado contrata é que ele venha conseguir aplicar o que ele aprendeu dentro da empresa. Pensar em compliance, ensinar o compliance, mas também com o propósito de contribuir com uma sociedade melhor, com um mundo melhor, isso é indispensável. Ter profissionais de mercado associado à academia e com um propósito, naturalmente alinhado com a visão e a missão da Estácio, nós não temos dúvida que já é um sucesso quanto à entrega e naturalmente, o benefício para a sociedade de curto, médio e longo prazo.